adjetivos, procedimentos absolutamente consensuais e alcançarmos os nossos objetivos. Isto é muito importante porque as nossas sociedades, e agora este slide no fundo reporta-se a isso, as nossas sociedades continuam a viver de linhas de clivagem. Ainda não tinha ouvido o professor Eudado e não combinámos nada. Eu pus aqui clivagem antes mesmo de ouvir. Veja só esta coincidência. Estas linhas de clivagem têm a ver com questões binárias com as quais nós existimos. Mais ainda, eu acho que a maior parte das clivagens não são clivagens sociais, são clivagens individuais, isto é, todos nós temos os nossos momentos. E todos nós conseguimos, no nosso testemunho íntimo, a reconhecer que navegamos nas águas turbulentas de solicitações binárias que umas vezes nos fazem pender mais para um lado e outras vezes mais para o outro. Vejo aqui várias clivagens. Eu acho que, por exemplo, uma das mais interessantes do ponto de vista ético ou bioético é esta clivagem entre paternalismo e autonomia. Todos nós temos os nossos momentos paternalistas, todos nós temos os nossos momentos de autonomia. Não conheço ninguém que seja totalmente libertário, não conheço também ninguém que seja totalmente paternalista. Embora conheça aproximações graves aos dois extremos, aos dois polos. Mas, por exemplo, ainda hoje há muitos libertários paternalistas. Até há um artigo muito interessante do Cass Sunstein que diz que ser libertário paternalista não é um oxímoro, não é uma contradição nos termos. Porque, por exemplo, um libertário pode perfeitamente reconhecer que existem erros sistémicos, erros que toda a gente comete. Então, se toda a gente comete, toda a gente, por exemplo, desconta a sua velhice. Todos nós passamos a maior parte da nossa vida a não dar a devida importância aos problemas que nos vão afligir na nossa velhice. E porquê que não o fazemos? Por miopia, dizem a maior parte dos economistas. Por miopia. É verdade, mas é uma miopia absolutamente decisiva para levarmos uma vida feliz. Um dos grandes benefícios da juventude é a crença na vida eterna. Da nossa vida pessoal eterna. E, portanto, se nós nos estivermos a afligir na nossa juventude, com a nossa decrepitude, com a nossa finitude, estamos a arruinar a nossa juventude, estamos a antecipar, quase por efeito dédico, por efeito autoprovocado, a nossa velhice. Realmente há pessoas que envelhecem muito depressa, há muitas até que já nasceram bem. E, portanto, há esse problema. Portanto, essa miopia sistémica, então, dirá um libertário, em alguns desses casos em que o erro é sistémico, ou seja, é um erro que toda a gente comete, e de que toda a gente se arrepende, quando chega à velhice e, por exemplo, descobre que está pobre, porque não poupou o suficiente, ou que está mais doente do que aquilo que o seu conforto económico admitiria em termos de suportar ele próprio as consequências económicas dessa sua doença, então, coletivamente, talvez tenhamos o direito de, sem qualquer lesão da liberdade de cada um, predispormos alguns contrabalanços a essa miopia sistémica, a essa miopia generalizada. Bom, e portanto, não é por aí que deixamos de ser defensores de uma autonomia radical. Somos paternalistas, mas sem interferir naquilo que é verdadeiramente relevante para o jogo da liberdade. Bom, mas dizia eu, por causa destas linhas de clivagem, é impossível nós dizermos que o problema daquela tensão entre visões centrípetas e visões centrífugas, entre visões universalistas e visões particularistas, ou, se quisermos, entre visões antirrelativistas e visões mais pró-relativistas, está resolvido. Porque enquanto subsistirem na nossa sociedade estas linhas de clivagem, nós somos, até para autoexame, somos convocados a tomar alguns partidos. E, portanto, somos convocados a tomar alguns partidos, este problema é um problema real. Portanto, porquê que aparecem aqui estas linhas de clivagem? E se eu quisesse resumir o que eu disse até agora, como é que eu definiria o problema? Bom, dadas estas dúvidas, dadas estas necessidades de opções profundas, nós efetivamente somos convocados a tomar aqui uma posição. Queremos uma ética universal que dê uma resposta uniforme, preponderante a estas questões, ou seja, queremos eliminar estas questões através de certezas, ou bem pelo contrário, queremos florescer no meio da incerteza. Vamos aqui ver apenas as questões, as bases para aquilo que eu designo como pluralismo ético. Quero apenas fazer aqui um disclaimer, como se diria em linguagem anglo-saxónica.
Eu creio que se nós olharmos para os pensadores da Antiguidade, nós vemos duas tendências básicas, que de certa maneira estão representadas numa tensão que ficou um bocadinho folclorizada, mas que é real, que é a tensão entre o Platão da República, não é todo Platão, o Platão da República e o Aristóteles que criticou o Platão da República. Qual é o cerne da crítica de Aristóteles ao Platão da República? O cerne é a insinuação de que Platão está a ser escapista. Isto é a ideia de que, perante uma sociedade contaminada, ele quer erradicar, quer sanear essa sociedade contaminada a favor de uma sociedade arquitetonicamente pura. Portanto, descontaminada. E a posição de Aristóteles, se estou a interpretar bem, as interpretações de Aristóteles também são extremamente difíceis, porque ele se insinuou no nosso DNA semântico. Nós somos todos aristotélicos, sob um certo ponto de vista. Se a consigo interpretar bem, portanto, até se consigo bem autoanalisar quanto ao meu DNA intelectual, a posição de Aristóteles é esta: o mundo contaminado não é uma maldição, é uma oportunidade. Porque só faz sentido uma vida ética como combate individual dentro de um mundo contaminado. Num mundo que fosse uma representação muito próxima dos arquétipos, nós seríamos talvez figurantes num grande drama de castas. Mas não éramos seres humanos de carne e osso que têm mérito no combate a esse sofrimento e que às vezes têm o azar de sussurrar, por azar moral, a essas tragédias que pontuam a vida humana. Mas compreendam que nesta tensão há realmente aqui uma opção de fundo a fazer, que é esta: vamos fugir do nosso mundo e vamos construir um mundo ideal no qual a terapia dos nossos desejos, dos nossos sofrimentos, esteja consumada definitivamente numa cidade divina, no chamado dualismo. Ou vamos ser monistas, aceitando a nossa condição degradada, e vamos travar aqui um bom combate?